Olá, eu sou o Gomes e estou aqui para falar com você sobre por que eu devo fazer uma apresentação de um software, não é? Então, se você pretende vender um software, você precisa fazer uma apresentação. E agora, nesta aula, eu preciso explicar a você por que você deve fazer a apresentação de um software. Esta aula faz parte do módulo 1, na verdade é a primeira aula, é a aula inaugural do módulo 1 do curso Técnicas de Apresentação de Software. Ou seja, esta é a primeiríssima aula onde nós explicamos do curso, onde nós vamos explicar como você deve fazer a apresentação de um software. No caso, um software de faturação. E como você quer fazer a apresentação de um software, e a apresentação, nós consideramos a apresentação do software, nós consideramos como parte essencial do negócio, não é? Como sendo uma das partes mais importantes do negócio. Então é importante você entender, porque nós conhecemos e sabemos que muitas empresas, muitos vendedores, muitos técnicos de venda, muitos representantes de venda limitam-se a fazer a publicidade do software, limitam-se a fazer a publicidade do software e depois deixam o cliente à mercê da decisão, quase que transferem a decisão de compra única e exclusivamente para o lado do cliente. Até o cliente já ligou para si, o cliente até já lhe deixou contato. Lembre-se que nós demos um curso sobre funil de venda, você até já captou isso tudo, mas deixa que o cliente tome a decisão de venda. E o cliente tomando a decisão de venda vai tomar com base na informação que ele tem. Agora, fazendo uma apresentação deste software, no caso nós estamos a falar vou dar muitos exemplos aqui de apresentar software, embora essas técnicas que eu ensino aqui neste curso são válidas para qualquer outro produto que tenha mais ou menos a mesma característica. Para você vender uma sapatilha hoje ainda, você não precisa fazer uma apresentação. Mas se você quiser vender uma Air Jordan original, que custa US$ 32.000, o que você deve fazer? Deve fazer uma apresentação, porque senão, por que eu vou comprar essa Air Jordan, não é? Bom, e então eu vou dizer aqui, para que você não cometa mais este erro de sair vendendo sem fazer apresentações. Existem casos que dispensa-se, porque o cliente já está motivado, já está altamente motivado, e o que ele quer é resolver já o problema dele naquela hora. Então, aí você vai direto ao assunto. Mas a norma é o cliente não estar motivado ou estar levemente motivado. Pois é, então, o primeiro motivo que lhe deve passar pela cabeça na hora de decidir se vai fazer ou não uma apresentação, e o primeiro e o mais importante, se calhar o principal, uma apresentação vai lhe ajudar a construir um relacionamento com o cliente. Com o cliente. Pessoal, as pessoas sentem-se mais familiarizadas em comprar de um amigo. E olha, eu até estou a usar aqui essa frase. Essa frase faz parte do livro A Bíblia de Venda, do Jeffrey Gitomer. Lembrei-me aqui. Do Jeff Gitomer. É mais fácil comprar de um amigo. E ele, neste livro, A Bíblia de Venda, realça isso inúmeras vezes. Tipo, acho que ele cita pelo menos umas 100 vezes neste livro. Porque é o segredo. Você mesmo que me está assistindo essa aula sabe disso. Duas pessoas vêm lhe apresentar, duas pessoas vêm lhe apresentar algo para vender, que parece ser a mesma coisa, né? De quem que você vai comprar? Daquele que você está mais familiarizado. Então, e muitas das vezes, mesmo que o produto que essa outra pessoa trouxe aparenta ter mais valor, não é? Mais valor, quero dizer, depois eu vou entrar em detalhes do que é isso de valor. Nós temos uma aula onde eu vou explicar mais ou menos isso que é isso que eu estou a falar aqui de valor, não é? Mesmo que aparentemente relação custo-benefício, o que o desconhecido está a trazer
aparenta ser maior, a tua tendência é comprar da pessoa conhecida. Bom, isto é humano e, com base nessa característica humana, é importante fazer uma apresentação. O que é que vai acontecer? A pessoa até pode ser desconhecida, completamente desconhecida para você, mas no momento em que vocês decidem fazer uma apresentação, vocês vão ter uma convivência. E nesta convivência, vocês vão construir uma relação. E a partir daí, ele passará a ser alguém que conhece você e você passará a ser alguém que você passará a ser conhecido do outro lado. A partir daí, começa o vosso relacionamento e começa a ser mais fácil você vender, seja lá o que for que você está a levar para ele. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, quando compro de alguém que me convenceu alguma coisa, depois já não deixo de comprar, fico preso lá. Eu me sinto bem, eu gosto assim, estou satisfeito, vou trocar por quê? E imagino que muita gente é igualito, pensa igual a mim, depois de estar satisfeito com o fornecedor de serviço, não quer trocar, então por que que eu vou trocar? Tá bem? Então, a construção de uma relação com o cliente é fundamental. E lembre-se, se vocês construírem uma boa relação, eu falei isso inúmeras vezes no curso anterior sobre funil de vendas, a importância do funil de venda, que o conceito do funil de venda também é isso, criar uma relação com o cliente, ok? Depois que você criar uma relação com esse cliente, você passa a ser uma autoridade diante dele. Se você construir uma boa relação numa apresentação, aproveitar uma apresentação para construir uma boa relação, você vai ser uma autoridade diante dele. O que é que vai acontecer? Toda a necessidade que ele tiver parecida, a primeira pessoa que ele vai pensar quem é? Você. A primeira pessoa que ele vai pensar é você. Eu até dei vários exemplos lá no curso de funil de vendas. Se você não fez este curso, dá uma olhada, está aí na nossa plataforma, ok? Na nossa plataforma. Bom, agora outro motivo que lhe faz tornar obrigatório fazer uma apresentação do software, ok? Demonstrar o valor do software ao cliente. Demonstrar o valor. E não confunda valor com preço. São coisas completamente diferentes. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, quando você diz assim, quando eu digo aqui demonstrar o valor do software para o cliente, é como o cliente vai entender os benefícios que ele vai receber usando esse teu software. Porque se ele não entender os benefícios, a primeira coisa que vai acontecer, não vai entender os teus preços. Principalmente se o teu produto, se o teu software é caro. Vai procurar logo uma alternativa no mercado. E segunda coisa, se for uma pessoa que ainda não está despertada do problema, mas é pior ainda, se ele não entender dos benefícios, nem sequer vai comprar de você, nem vai comprar de outra pessoa qualquer. Não vai comprar. É aquele caso que eu falei dos clientes não motivados. Ou seja, ele tem um problema, não sabe que tem um problema e por isso nem sabe qual é a solução. E você vai lá e não lhe mostra o benefício da solução que você levou. Ele vai estar nem aí para todo gajo que vir passar por ele para vir falar da mesma coisa. O que é que vai acontecer? Não vai comprar. Então, uma apresentação é uma oportunidade ímpar que você tem de apresentar o que é que o cliente vai ganhar utilizando o software. Atenção, quando nós falamos de mostrar o valor, nós estamos a falar preço. Não, 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 não. Estamos a dizer assim, o que é que o cliente vai receber de benefício? Porque quando você comprou uma coisa, você está fazendo uma troca, está a trocar o teu dinheiro pela coisa que você comprou. Ok, eu quero pagar o teu software. O que é que eu vou ganhar com isto? O que é que vai mudar na minha empresa? O que é isto que você vai demonstrar na apresentação do teu software, ok? Por isso é que você deve fazer uma apresentação de software. E aliás, por exemplo, no caso de software de faturação, nós sabemos que existem muitas opções no mercado. O Silica não é único. O Silica está com tantos outros concorrentes aí no mercado. Agora, o que é que vai lhe fazer decidir? Ok, com o Silica eu tenho mais benefício do que com o outro que também está no mercado. Como é que ele vai tomar essa decisão? Com base numa demonstração que vais fazer aonde? No meio de uma apresentação. Bom, outro motivo que você deve considerar, e por isso você deve fazer uma apresentação de software,
antes de chegar a executar a venda propriamente dita. Resolver qualquer dúvidas e preocupações das pessoas. Pô, lembre-se, você próprio põe-se nessa posição. Você próprio, muitas das vezes, tens dúvidas sobre as coisas, né? Você próprio, antes de comprar alguma coisa, muitas das vezes está cheio de dúvidas. E quantas vezes você deixou de comprar uma coisa simplesmente porque não te deram esclarecimento? Tá vendo? Quantas vezes? Porque você tem a dúvida e não tem ninguém disponível para esclarecer, o que, que você vai fazer? Você deixa de comprar. Você deixa de comprar. Então, a apresentação é uma oportunidade ímpar que você tem para resolver todas as dúvidas. E tem mais. O cliente já tem algumas objeções preconcebidas. Alguns clientes até nos aceitam aí fazer a apresentação, mas ele próprio já sabe, epa, vou só lhe deixar ele apresentar, mas depois no fim não vou comprar, porque isso não funciona, isso não faz aquilo. Ele já tem as objeções preconcebidas. Nós temos uma aula só para falar das objeções e depois eu vou falar disso, ok? Agora eu vou passar assim ao alto, mas lembre-se, alguns clientes já estão com a mente preparada para recusar, porque ele está cheio de objeções. O objetivo dele é te ouvir para te destruir, no sentido de, ok, ele veio aqui, veio me explicar, e eu agora vou lhe mostrar por que eu não compro isso. Isso acontece. Alguém tentou me vender, por exemplo, um plano de seguro recentemente, né? Alguém tentou me vender um plano de seguro. O que aconteceu foi que eu acabei tomando conta da conversa porque eu tinha muitas objeções e a pessoa que estava tentando me vender o plano de saúde, desculpa, esse plano de seguro, e a pessoa que estava tentando me vender o plano de seguro não estava corretamente preparada para romper as minhas objeções. O que aconteceu? Ela saiu daí toda triste, toda molhada, no sentido de toda envergonhada de não ter conseguido fazer a venda e ter encontrado alguém que conhecia como aquilo funciona, porque eu conheço como aquilo funciona, e tinha minhas dúvidas preconcebidas. O objetivo dela deveria ser romper as minhas objeções, sabendo que encontrou uma pessoa que tem objeções, não é? Então, numa apresentação, uma das coisas que você vai fazer é isso, romper objeções. Existem algumas objeções esquisitas. Eu tenho um campo que eu vou explicar dessas objeções. Eu separei as principais objeções e preparei uma aula só para isto. Mas existem algumas objeções esquisitas. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar, ok? Bom, agora imagina, você criou uma relação com o cliente, não é? Você criou uma relação com o cliente. Você superou todas as dúvidas que ele tinha, você rompeu todas as objeções que ele tinha. Tudo isso, em suma, o que é que vai acontecer? Aumenta as possibilidades de você vender esse software. Aumenta as possibilidades de você vender. Sempre que eu vou fazer uma apresentação, sempre que me dão espaço para fazer uma apresentação, eu tenho uma taxa de venda muito alta. Não é 100%, gostaria que assim fosse, mas isso é impossível. Mas eu tenho uma taxa de fechamento muito alta, porque aproveito o máximo aquele momento. Porque quando eu vou para uma apresentação, eu vou preparado para aproveitar aquele momento. Aliás, muitas das vezes, quando um cliente liga para nós, está altamente indeciso, a primeira coisa que eu peço para fazer é agendar uma apresentação, porque é lá onde vamos romper as objeções. É lá onde vamos romper as objeções. Há apresentações que você vai fazer a primeira, a segunda e na terceira que vai fechar. Mas, sempre que eu vou fazer uma apresentação, eu tenho uma taxa de fechamento muito alta. Por quê? Porque eu estou a lhe dizer, faço a construção da relação, explico os benefícios, tiro as dúvidas e rompo as objeções. Tudo isso é razão mais do que suficiente para você pensar sempre em fazer uma apresentação do software antes de você sair vendendo diretamente para o cliente. Estes são os principais motivos, ok? Existirão outros e tantos motivos, mas nunca esqueça que, por exemplo, a apresentação é uma grande oportunidade. Imagina que o software é muito caro. Olha, nós temos aqui, por exemplo, o Silica School, né? O Silica School, que é um software, não vou falar de preço, no caso é um software muito complexo.
mas ele não é complexo porque nós queremos tornar ele complexo. Na verdade, ele é simples, mas vocês sabem que as escolas têm um modelo de negócio muito próprio, o que faz com que o software seja, mesmo que nós não quiséssemos, ele seja grande. Então, ele tem muitas funcionalidades, porque as escolas têm muitas tarefas. O seu processo de trabalho, o próprio modelo de negócio das escolas exige muitas tarefas dentro da escola, tá vendo? Porque você quando entra na área administrativa, tens uma pilha de tarefas. Quando entra na tesouraria, na área pedagógica, uma pilha de tarefas. Então, isto tudo você não vai conseguir explicar numa simples chamada telefônica. O que é que você vai fazer? Sendo um software que, por causa do estilo de negócio, acaba sendo muito grande e maçudo, com muitas funcionalidades, então você deve fazer o quê? Uma apresentação para convencer as pessoas de que aquilo faz sentido para eles, que aquilo é a solução que vai resolver o problema deles. Não sei se estão a pegar aqui a ideia que eu estou a falar, não é? Também existirão outros casos. Já apareceu aqui alguém que, por exemplo, quando lhe demos a cotação do Silica Universe, ele veio, né, perguntou pelo software e não sei o que, não sei o que, não sei o que, se nós tínhamos software de gestão universitária. Um software de gestão universitária, não importa a situação, a não ser, por exemplo, no nosso caso, a não ser que seja um parceiro a vir perguntar, nós não damos preço, porque aquilo é caro para muita gente. Então, enquanto ele não entender o valor percebido daquilo, não dá para lhe falar preço. Resultado, temos que fazer uma apresentação para ele entender, ok, então ele faz tudo o que eu quero. E por isso o preço é um bocadinho mais puxado do que aquilo que ele está à espera, tá bem? Ou mais ou menos isso aí, ok? Mas, pessoal, faça uma apresentação. A não ser que o cliente já esteja super motivado, ok? Ou seja, ele já sabe do problema que tem e já sabe que este software é a única solução para ele. Ali a apresentação até pode ser dispensável, mas nós não recomendamos você pular essa parte, porque muitas das vezes o combinado, para não sair caro, faz-se onde? Faz-se na apresentação, ok? Faz-se na apresentação. Bom, então, agora eu vou resumir a sessão de hoje. A sessão de hoje, o objetivo era demonstrar os motivos pelos quais você deve considerar sempre em fazer uma apresentação do software antes de você sair vendendo, não é? E um dos motivos que você deve considerar sempre, e o principal, é criar um relacionamento com o cliente. Quando você faz uma apresentação de software, você acaba de criar um relacionamento que se espera longo e duradouro com o seu cliente. Segundo motivo, para você realçar os benefícios e valores que o cliente vai ter ao utilizar o software. Terceiro motivo, você superar todas as dúvidas e objeções que o cliente possa ter quanto ao software. E, principalmente, deves pensar em fazer uma apresentação antes de você sair vendendo, principalmente os softwares mais complexos, ok? Então, isto era para a aula de hoje e na próxima aula nós vamos explicar a importância de fazer um diagnóstico antes de você ir fazer a apresentação do software. Nos vemos então na outra aula. Até lá, aquele abraço.